Olá pessoal, tudo bem? Gustavo Scatolino, professor de Direito Administrativo aqui do Gran Curso Online. E vamos ver agora a parte de contratos administrativos, basicamente do artigo 54 ao 89 da Lei 8.666. Então são pouco mais de 30 artigos para você poder matar todas as questões de contratos. Você consegue matar praticamente com a lei, com esses artigos. Lembrando que a Lei 8.666, do artigo 1º ao 53 fala de licitações e do artigo 54 ao 89 fala da parte de contratos administrativos. Depois a lei vai entrar numa parte mais criminal, trazendo quais são os crimes da licitação, que foge à nossa matéria, direito penal, e depois mais à frente vai finalizar com as disposições gerais. O que nos interessa agora é a parte de contratos, 54 a 89. E eu já digo para você, um dos artigos que mais cai de contratos é o artigo 60 e 61, que vai tratar da formalização dos contratos. Como que você faz para poder formalizar um contrato administrativo, se pode ser verbal, se não pode, vamos ver já já. E ainda o artigo 65, que é situação de alteração unilateral de um contrato. Quais são os limites que pode haver alteração unilateral de um contrato impostas aí pela administração pública. Então já anota que são os mais importantes, mas a gente vai passar por todos os artigos da Lei 8.666 na parte de contratos. Na tela então, vamos lá produção, segue a gente aí. Olha só, quando a gente fala de contratos, né, aqui a gente fala de contratos da administração. Quando fala de contratos da administração, nós temos dois tipos de contratos que ela celebra. Contrato de direito público ou contrato administrativo, que é o que nos interessa, e os contratos de direito privado, ou chamados aí por alguns de semipúblico, que eu não gosto muito, mas como é o nome que aparece nos livros, pode aparecer na sua prova. O que nos interessa de verdade é o contrato de direito público, ou então o contrato administrativo, que é o que nos interessa, que é a matéria que vai reger os contratos que a gente vai estudar. Contrato de direito privado celebrado pela administração pública é o Código Civil quem vai regulamentar, que é o código que regulamenta as relações entre particulares, que nesse caso regulamenta como forma principal também os contratos de direito privado celebrados pela administração pública. Mas olha só, pessoal, quando fala de contrato administrativo ou de direito público, ele tem aquela chamada relação de verticalidade. O que é essa relação de verticalidade? Vamos anotar? Então, aqui no contrato de direito público é uma relação de verticalidade. Verticalidade, marcada pela presença das chamadas cláusulas exorbitantes. Já vou te explicar o que é. Presença de cláusulas exorbitantes. Já os contratos de direito privado ou semipúblicos, ele tem a relação de horizontabilidade. Horizontabilidade. Porque ele não vai ter como regra geral cláusula exorbitante. Então o contrato de direito público ou contrato administrativo é uma relação assim, ó. Porque no contrato administrativo a administração e o particular não estão no mesmo nível, não. A administração, ela entra nesse contrato com uma série de direitos, com uma série de poderes, que só ela tem e o contratado não terá. Que é marcado, então, por essas cláusulas exorbitantes, cláusulas que saem fora do comum, cláusulas que não são comuns em contratos de direito privado. Presença de cláusula exorbitante. Quer ver uma cláusula exorbitante aqui? Possibilidade, nesse caso aqui, de fazer a fiscalização do contratado, possibilidade de fazer uma alteração unilateral, é falar assim, olha contratado, eu exigi de você essa parte aqui, nós contratamos isso, só que agora eu quero que você faça mais. Claro que eu vou te pagar mais, a gente vai fazer uma revisão, mas eu quero que você faça mais.
Imagina um contrato que é um contrato de direito privado, onde você vai fazer o seu casamento, imagina só, e você fez um contrato com a empresa. Olha, eu quero uma festa de 8 até meia-noite. Esse foi o contrato. Não tinha nem possibilidade de estender mais pela parte contratual. Quando a festa tá boa, chega mais ou menos 11 horas, nossa, como que passou rápido essa festa? Aí chama o dono e fala assim, olha, dono da empresa, eu quero que você faça a festa, em vez de ser meia-noite, até 1 hora da manhã. Eu vou te pagar mais e quero que você faça mais. Pode impor isso à outra parte, pessoal? Não pode. A outra parte é obrigada a executar o que contratou. Agora, impor isso de modo que o outro tenha que aceitar, isso não pode acontecer. Em contrato administrativo é diferente, porque o contratado sabia que quando entrasse nessa relação com a administração, ela teria poder de exigir a mais o contratado, claro que pagando a mais, mas ele não pode se recusar a cumprir, a executar isso a mais que ela exigiu. Porque se ele descumprir, ele é descumpridor e estará sujeito à sanção. Então eu falo, contratado, eu queria que você fizesse, nosso contrato foi fazer tantos quilômetros. Eu quero que você faça mais esse tanto. Ele vai ter que aceitar. Não aceitou, é descumpridor, está sujeito à sanção. E é uma cláusula que é apenas em favor da administração. O contratado não tem uma prerrogativa de ter um poder que a administração não tenha no contrato. Isso só acontece em favor da administração. Quer ver uma outra cláusula que você vai ver que é bem exorbitante? É possibilidade de atrasar pagamentos. A lei permite que a administração atrase pagamentos por até 90 dias. E enquanto tiver em atraso por até 90 dias, ela não está em mora, ela não está em atraso. Por quê? Porque a lei prevê esse favor para a administração. O contratado não. O contratado é obrigado a cumprir pontualmente a sua obrigação. Se ele atrasa a sua obrigação um dia, no dia seguinte já tem aplicação de multa, aplicação de sanções, porque ele está sendo descumpridor. Agora, a administração tem uma prerrogativa de atrasar pagamentos por até 90 dias e não estar sendo considerada em mora, em atraso, porque a lei dá esse poder para a administração, mas não dá para o contratado. Então, quando a gente fala de cláusula exorbitante, são cláusulas em favor da administração pública, que vão colocá-la em um patamar diferenciado e favorecido em relação ao contratado. E o contratado não terá os mesmos direitos que a administração pública tem, não. É isso que vai diferenciar um contrato, que é um contrato administrativo ou de direito público. De outro modo, quando a administração celebra um contrato de direito privado, ela sai desse seu patamar e ela vai se igualar como se fosse um particular. Por quê? Porque em contratos entre nós, entre particulares, a regra é o quê? Os dois terem as mesmas obrigações, os mesmos direitos. Um tipo de cláusula em um contrato privado que nós celebramos, que dá um poder somente a uma das partes e não dá para outra, é uma cláusula ilegal, é a chamada cláusula leonina, que não pode existir na relação entre particulares, que só vai estar presente, na verdade, em contrato administrativo. Certa vez eu vi um programa que passa na televisão, umas 9, 10 da manhã, estava até na academia fazendo uma atividade física e quando vê, passou na televisão, passou no telão ali, como se a gente que estava fazendo esteira quisesse estar vendo aquele programa. Você está fazendo esteira e está passando receitas logo de manhã. E aí me chamou a atenção que eu vi assim, membro do Ministério Público vai falar sobre, no caso, contratos de compra de imóveis. Aí me chamou a atenção. Fui ver essa reportagem e ele dizia, olha, o Ministério Público vai entrar com uma ação contra as empresas que vendem imóveis para poder tirar uma cláusula legal dos contratos. Que esses contratos falam assim, o comprador é obrigado a pagar no dia tal, a fazer a sua obrigação, que é o pagamento. Atrasou um dia, está sujeito a multa, a juros, um monte de situações ali que para ele vão pesar. E no mesmo contrato fala que a empresa vai entregar o imóvel até a data tal, podendo atrasar de 6 meses a 1 ano, sem ser considerada em mora, sem estar em atraso. Olha só a diferença de tratamento. O comprador é obrigado a cumprir a obrigação daquela forma. Atrasou, tem juros, multa e uma série de encargos. A outra parte, que é a empresa, não. Ela vai se obrigar a entregar o imóvel naquela data, mas pode atrasar por até tanto tempo, sem ser considerado em mora. Olha como que está desigual. Cláusula ilegal em contrato privado.
No entanto, pessoal, quando a administração vai celebrar um contrato de direito privado, existe a possibilidade de ser colocada cláusula exorbitante, desde que o contratado aceite essa cláusula exorbitante. Se ele aceitar, ok, vai colocar e ele vai estar sujeito àquela cláusula, mas é porque ele concordou em colocar, mas não vai ser imposta. Imagina que a administração vai fazer a locação de um prédio, de um imóvel do particular, e fala assim, olha, particular, eu quero alugar o seu imóvel, o seu imóvel, o seu prédio todinho, eu quero colocar de órgãos públicos. Ele vai dizer assim, meu contrato de locação, esse aqui é um contrato padrão. Ela pode falar assim, olha, então você vai colocar aí que eu posso atrasar meus pagamentos por até 90 dias. E você não vai poder me colocar como descumpridor se for atraso até 90 dias. Se o dono do imóvel falar assim, olha, tudo bem, eu vou aceitar colocar essa cláusula em seu favor, ok. Se ele não aceitar, ele vai dizer, não, eu não aceito, meu contrato é esse, você quer contratar é assim, você não quer, eu não vou contratar com você. Mas é possível, então você puxa o OBS e coloca aí, é possível cláusula exorbitante em contrato de direito privado, desde que expressamente prevista. Fechou? Voltando aqui ao contrato administrativo, vem para essa tela aqui comigo, olha só. Pessoal, vem cá. É possível, no caso, então, cláusula exorbitante em contrato privado, desde que expressamente prevista, não é? Atenção! Cláusula exorbitante está em todos os contratos administrativos? Todo contrato administrativo tem cláusula exorbitante? Sim, pessoal. Por quê? Porque elas estão em todos os contratos, mesmo que de forma implícita. Ela não tem que estar expressa. A administração pode fazer isso, isso, isso e isso, não. Quem contrata com a administração em contrato de direito público sabe que esse contrato é regido pela Lei 8666. E nesse caso, então, a própria Lei 8666 vai trazer no seu artigo 58 quais são os poderes que a administração tem e o contratado não vai ter. Quem contrata já sabe. Por isso que cláusula exorbitante em contrato administrativo sempre tem, mesmo que de forma implícita. Cláusula exorbitante em contrato de direito privado celebrado pela administração pública pode ter, desde que expressamente prevista. Entendeu isso aí até agora? Fechou? Foco, se liga aqui, vem comigo, olha só. Pessoal, outro ponto importante aqui. Contrato de direito público pode também ser regido por normas de direito privado? Sim. Artigo 54. E o artigo 54 fala expressamente que regras do direito privado vão ser aplicadas supletivamente, de forma supletiva, aos contratos administrativos, certo? E nesse caso aqui, a gente vai até voltar e já acrescentar que é possível, então, cláusula exorbitante em contrato de direito privado, desde que expressa. Então, olha só, voltando aqui, a aplicação supletiva das regras do direito privado. Pessoal, nós temos então a Lei 8666, do seu artigo 54 a 87, vai regulamentar os contratos de direito administrativo que são celebrados pela administração pública. Temos pouco mais aí de 30 artigos para regulamentar a parte de contratos. É pouco artigo, pessoal, dada a infinidade de contratos que são celebrados pela administração pública. Já que são poucos artigos na Lei 8666, pode acontecer que tem uma situação ali que tem uma lacuna, que tem uma brecha que não tem a regulamentação. Nesse caso, então, nós vamos lá para o Código Civil, nós vamos lá para o direito civil, que vai reger as relações privadas, e a gente vai aplicar de forma complementar uma regra do direito privado ao contrato administrativo. De repente, por exemplo, um contrato de empreitada que não tem expressamente na Lei 8666 dizendo durante quantos anos tem que dar garantia do prédio construído. O contrato pode não ter isso. E a Lei 8666 não vai regulamentar esse detalhe. Vamos lá para o Código Civil que vai dizer, olha, quando um construtor faz um prédio, tem que dar uma garantia legal de 5 anos, pela solidez e pela segurança.
se acontecer qualquer situação após o contrato administrativo dentro desse prazo, a gente vai buscar como fonte o Código Civil, que vai servir para regular aquela situação que não tinha previsão expressa na Lei 8.666, aplicando de forma complementar, de forma supletiva. Fechado? Então, olha só, contrato de direito público ou contrato administrativo, todos têm presença de cláusula exorbitante, mesmo que de forma implícita. Contrato de direito privado celebrado pela administração pública, como são aqui, ó, por exemplo, contratos de locação, contratos de seguro, são de direito privado celebrado pela administração pública, tá bem? Nesse caso aqui, voltando, eles têm uma relação então de horizontabilidade e tem a presença de cláusula exorbitante, desde que expressamente prevista. Fechou, pessoal? Entenderam isso aí? Maravilha. Cuidado como as questões podem aparecer. Olha só. Joga na tela aí, produção. Se a questão falar assim, ó, todos os contratos da administração têm presença de cláusula exorbitante. Certo ou errado? Todos os contratos da administração têm presença de cláusula exorbitante? Não. Por quê? Contrato da administração é o de direito público, administrativo, e o de direito privado. Todos têm cláusula exorbitante? Não. Esse aqui vai ter como regra geral, esse aqui como regra não vai ter. Se falar todo contrato da administração é contrato administrativo, também não. Contrato de administração envolve os dois, que é o contrato administrativo e o contrato de direito privado. Se a questão falar todo contrato administrativo tem presença de cláusula exorbitante, aí está certa a questão. Por quê? Todo contrato administrativo tem presença de cláusula exorbitante, mesmo que seja de forma implícita nesse contrato. Fechou? Então ficamos aqui com a aula de introdução aos contratos administrativos.